para ver o grupo todo. Gente, nós somos ainda poucos, mas acho que a gente pode ir começando em respeito a nós mesmos que já chegamos e a nossa convidada. Para lembrar todo mundo aqueles avisos iniciais, né, que a missão aqui do grupo de apoio é promover uma cultura adotiva que garanta o direito de crianças e adolescentes em ter uma família. Uma das formas de garantir é a filiação adotiva, né? O objetivo desse grupo é dar suporte por meio de encontros, palestras, debates, depoimentos e orientações e esclarecimentos às famílias que podem ser adotivas ou não, e também aos pretendentes à adoção, e aí a sociedade como um todo, né? Para que a gente possa, juntos, ir superando os mitos e preconceitos que ainda envolvem a adoção. Importante lembrar que nós nos valemos aí da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente nas nossas atividades, para dizer que dessa forma a gente não vai tolerar qualquer ato que discrimine, né, e nenhum preconceito de raça, cor, gênero, orientação sexual, etnia, religião, procedência nacional, idade ou constituição familiar. Isso é bem importante para que a gente possa estar bem juntos, né? E, portanto, qualquer ato aí dessa natureza que manifesto aqui, a pessoa vai ser, né, excluída da nossa sala, e por configurar crime, a gente vai fazer também uma comunicação nesse sentido, tá bom? Isso só para a gente lembrar essas coisas todas. E aí, no encontro dessa noite, que a gente está usando aqui o Zoom, vai haver uma tentativa de gravação para depois ficar disponível, portanto, se alguém entender que não fica à vontade, quiser fechar a sua câmera, né, também fique tranquilo, é possível para todo mundo, só a Adriana que não pode, né, fazer isso, então, mas independente da câmera, a gente vai pedir, por gentileza, que fechem os seus microfones, né, para não, assim, não atravessar o pensamento da Adriana, para que ela fique tranquila, e depois da fala dela, se houver, aí pelo tempo, possibilidades, a gente vai abrir naturalmente para tirar dúvidas, para que vocês possam fazer perguntas, né, e tem todos aqueles endereços nossos que vocês já sabem, que o Diego vai colocar, né, tem o Facebook, o Instagram, tem e-mail, né, então tem todas aí as possibilidades de falar conosco. Tá? Então, hoje quem fala conosco, e a gente agradece desde já, é a Adriana Pinheiro, que é assistente social, que tem aí uma experiência de mais de 20 anos de trabalho, ela trabalha na rede do município de Campinas, ela tem especialização na atenção à violência doméstica e a criança e adolescente, ela tem também um olhar para a política pública e direitos humanos, direitos sociais, né? Então, ela vai falar conosco, o nosso tema hoje é a trajetória de crianças e adolescentes acolhidos, ela vai poder contar um pouco, né? Como é que essa criança, esse adolescente chega para o serviço, quais são as ações desenvolvidas com a criança, com o adolescente, qual é o trabalho com família, a possibilidade desse retorno para essa família ou não, e o que acontece no retorno para a família ou na necessidade de pensar outras possibilidades. Tá? Então, Adriana, muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco, fica à vontade, por favor. Obrigada, gente. Desde já eu agradeço, e já de antemão digo que eu gostaria já há bastante tempo de conhecer vocês, né, por estar tanto tempo na rede, há mais de 20 anos, trabalhando com serviço de acolhimento em Campinas. Então, para mim, esse convite foi um presente. E desde já me coloco aqui à disposição sempre que eu puder ajudar vocês, principalmente agora que eu sou uma profissional aposentada.
do serviço público, mas continuo aqui, né, no meu trabalho, através de formações, né, através de capacitações, porque a gente não consegue parar quem é dessa área social. Eu vou pôr uma apresentação aqui, vou tentar ser o mais breve possível para dar tempo da gente poder conversar um pouquinho depois, tá bom? É que eu sou muito falante, então tem que tomar cuidado e vocês, por favor, me chamem a atenção se eu estiver ultrapassando, tá bom? Vamos pôr aqui a apresentação. Entrou, gente? Sim. Tá. Deixa eu pôr isso aqui de lado. Bom, então nós vamos falar um pouquinho, como a Márcia falou, da trajetória, das possíveis trajetórias de crianças e adolescentes acolhidos até uma possível adoção. Lá, se ele andar, eu falo. Travou já, tá, gente? Vou pôr de novo. Só um minutinho. E... Se você ficar mais tranquila e deixar assim também, para nós está tudo bem. E daí, se ele não for direto... Constituição Federal de 1988. Eu acho que a Constituição ela é um grande marco, e eu vi que a Márcia já começou falando disso, né? Nós trabalhamos de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, são os dois marcos que aconteceram no país e que mudaram atrás dos adolescentes e famílias nesse país. Na Constituição Federal, inclusive com uma grande participação naquela época das próprias crianças e adolescentes, houve um movimento imenso no país, se conseguiu incluir vários artigos importantes, mas o artigo 227, ele, para mim, assim, ele é fenomenal, porque ele vai trazer o que nós buscamos até hoje. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, esse artigo 227 da Constituição Federal, 2 anos depois, até um pouco menos, ele se transforma no Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que também foi uma normativa muito avançada para o país há 30 anos atrás. Nós somos ainda hoje um dos únicos países da América Latina que tem um estatuto que cuida especificamente do direito de crianças e adolescentes. E esse artigo 227 da Constituição, ele se transforma praticamente no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele vai repetir praticamente os mesmos direitos que devem ser garantidos às crianças e aos adolescentes. E ele traz, né, em seu bojo, termos que nós passamos, enquanto profissionais, a usar, a divulgar, a disseminar, a tentar convencer, nesses últimos 30 anos, toda a sociedade. Então, criança e adolescente tem direito à proteção integral, criança e adolescente é prioridade absoluta no nosso país, e são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, por isso merece atenção, prioridade e cuidado. E aí, em cima da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no começo, né, da década de 90, foram surgindo, com o passar das décadas e dos anos, outras normativas, outras leis, planos, diretrizes nacionais e internacionais que alavancaram o direito de crianças e adolescentes. Aqui eu só coloquei algumas, que é para a gente conhecer, saber que existe, que é em cima disso que a gente trabalha. Então, depois do Estatuto, nós temos lá em 2004, 2005, a Política Nacional de Assistência Social. Então, assistência social não é BNMS, né? Assistência social não é caridade, assistência social é política pública, direito de quem precisar. Em 2006,
nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, que eu falo que é um livro de cabeceira, é um documento de cabeceira para quem trabalha nessa área, porque traz aqui, principalmente, a questão do direito de convivência familiar e comunitária de crianças. Crianças não têm que ficar separadas da comunidade, longe de sua família, por muito tempo. Quando isso é necessário, isso tem que ser temporário. Bom, e por aí foram outras, né, diretrizes que foram surgindo, diretrizes da ONU, documentos nacionais que os profissionais dos serviços de acolhimento eles precisam se pautar até hoje, como as orientações técnicas para serviços de acolhimento, como a tipificação nacional de serviços socioassistenciais, várias alterações que foram acontecendo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Citei aqui a Lei 12.010, que é conhecida como Lei da Adoção ou do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Essa alterou muito o trabalho dos serviços de acolhimento, os trabalhos das varas de infância. A Lei 13.257, que é o marco legal da primeira infância. Então, o nosso país ele já vai especializando as suas leis para olhar agora para as crianças de 0 a 6 anos também, enquanto crianças que estão numa idade muito importante para o desenvolvimento, e a Lei 13.509, que também faz outras alterações no ECA em 2017, e que, de novo, altera o trabalho das equipes que trabalham em serviços de acolhimento, do Judiciário, do Ministério Público. Então, esse bojo todo de leis, eles existem no nosso país, é em cima deles que a gente trabalha há 30 anos, né, a partir da Constituição, do Estatuto e com as mudanças que foram acontecendo depois. A criança e o adolescente, então, se a gente entender que ela é prioridade absoluta e que ela merece proteção integral do Estado, da sociedade, de todo mundo, a gente olha para o Estatuto e ainda encontra o artigo 19, que fala que toda criança e adolescente tem direito de ser criado na sua própria família, e, excepcionalmente, em família substituta, e que se deve garantir a convivência familiar e comunitária num ambiente que possibilite o seu desenvolvimento, né, integral. Então, o que a gente vai dizer? Em primeiro lugar, se criança e adolescente é prioridade absoluta e merece proteção integral, a família dela, né, o Estado, a sociedade, precisam estar juntos para garantir isso. Entende-se que a família é o primeiro lugar assim, essencial de cuidado, de proteção, de afeto, importante para o desenvolvimento de uma criança. Mas também se entende que para uma família, então, poder assegurar os direitos das crianças, essa família ela também precisa ser cuidada muitas vezes. Então, criança tem direito, família tem obrigação, né, tem seus deveres, mas para que tudo isso aconteça de uma forma que possibilite o desenvolvimento, a família também precisa de cuidado do Estado. O que acontece? Não são todas as famílias que estão numa situação de boa organização para cuidar de seus filhos. A gente usa o termo família em situação de vulnerabilidade pessoal ou social, família que vive situações de ameaça ou de violação de direitos. Ah, mas que famílias são essas? Então, são diversas configurações e organizações familiares onde essa família ela está vivendo fatores que podem causar a violência contra a criança e a violência entre os seus membros. Questões que são muito conhecidas, como as questões de uso abusivo de substâncias, questões de saúde mental, situação de rua, questões de criminalidade, questões de violência de gênero, são encontradas em famílias que estão em situação de vulnerabilidade, e essa família, então, por conta da situação que ela está vivendo, muitas vezes ela não vai conseguir fazer o cuidado que o seu filho merece. O que a gente faz no primeiro momento? Essa família, ela precisa de atenção das políticas públicas, em primeiro lugar. Então, você primeiro precisa apoiar a família
oferecer serviços, incluí-la em serviços da proteção social, da assistência social, da proteção da saúde, das diversas políticas, da educação, da habitação, do esporte, da cultura, para que a família consiga ser cuidada e ultrapassar as questões de vulnerabilidade que ela está vivenciando. Os serviços mais conhecidos na rede para atender famílias em situação de vulnerabilidade é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, é o CREAS, que já é um centro de referência especializado de assistência social, que atende principalmente famílias que já estão nessa situação de vulnerabilidade, de risco de violência. Outros serviços socioassistenciais que desenvolvem trabalhos com a comunidade nas instituições que a gente tem no município, centro de saúde, centro de especialidades, o CAPSI, que cuida da saúde mental de crianças e adolescentes, o CAPS, que cuida de saúde mental de adultos, e o CAPS-AD, que ainda tem a especificidade de álcool e drogas. A gente tem as unidades de educação infantil, de ensino fundamental e médio, a Escola de Jovens e Adultos, que é o EJA, os projetos, né, da habitação, do esporte, da cultura, e além disso, a gente ainda tem os demais atores do sistema de garantia de direitos, que a gente chama, mas que a gente pode nomear aí pelo Conselho Tutelar, pelos servidores e pela Vara da Infância, o Ministério Público, a Defensoria. Todos esses serviços, né, programas, projetos incluídos nessas políticas, eles vão ser acionados para tentar ajudar uma família que está numa situação de vulnerabilidade. O que acontece? Cada família ela vai ser atendida por uma rede de serviços. Então, você vai olhar a situação específica da família em situação de vulnerabilidade, vai olhar o que essa família está precisando, vai trabalhar e atender e acompanhar essa família, e junto com ela e com esses serviços, pensar, então, para onde ela vai ser encaminhada, quais os tratamentos, quais as orientações que ela precisa para superar a sua dificuldade. Nós que somos da área social, da área de saúde, a gente tem um olhar, quando a gente atende esse tipo de situação, que não é o de culpabilizar a família, e simplesmente dizer, essa família não se interessa pelo seu filho, essa família não quer cuidar das suas crianças e adolescentes. Não, a gente não vai culpabilizar, a gente vai olhar para a situação da família, a gente vai olhar para o potencial, para as fortalezas, para as dificuldades que essa família tem, e a gente vai buscar junto com ela superar as dificuldades. É o primeiro trabalho que a gente tem. E a gente vai ainda pensar que desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma criança ela não pode ser retirada da família dela se for uma família pobre, simplesmente. Se for uma família que é carente de recursos. Então, isso é bom que fique bem claro, porque isso acontece muito frequentemente ainda no país. São inúmeras as vezes que se recebe crianças em acolhimento por esse país afora, dizendo que a criança e o adolescente foi para o abrigo, foi para o serviço de acolhimento porque a família era pobre. Isso não pode continuar acontecendo no nosso país, embora a última pesquisa diga que mais de 24% das crianças que estavam em instituições de abrigo estavam porque a família era pobre. Esse não é o caminho, senão nós vamos tirar todas as crianças de família pobre. Então, não é esse olhar que se tem. O olhar é para além da pobreza, é para além da carência, porque se for pobreza e carência, essa família precisa ser ajudada pelas políticas públicas. Se for para além da pobreza e da carência, aí é outro caminho que a gente vai tomar. Porque se a rede de serviços ela for investindo na família que está numa situação de vulnerabilidade e se perceber que mesmo com o apoio, com a ajuda, com os encaminhamentos, com o acompanhamento, com as visitas domiciliares, essa família não consegue sair da situação de vulnerabilidade e ela acaba colocando o próprio filho, criança, adolescente, numa situação de risco. Se ela comete violência doméstica contra essa criança, não reconhece,
aí a gente diz que a situação começa a se agravar. E vou fazer um parente aqui, quando a gente fala também de violência doméstica, que a violência doméstica ela tem aí várias modalidades, né? A gente conhece a negligência, a violência física, a violência sexual doméstica, que acontece dentro da casa, entre a criança, o adolescente e seus familiares, né, que abusam sexualmente dessa criança e do adolescente, e a violência psicológica. Vou puxar a negligência aqui de novo, porque quando não se usa o motivo de pobreza e de carência, muitas vezes as pessoas usam a questão da negligência para alavancar uma retirada de uma vão precisar ser tomadas. Bom, agravou a situação, então, dessa família, dessas crianças, e a rede de serviços não conseguiu ajudar essa família a superar os seus problemas. Essa família não respondeu aos encaminhamentos, essa família faltou aos atendimentos, essa família não aceita o acesso dos profissionais da rede, ela não entende a importância. Normalmente, os serviços que estão envolvidos no atendimento, eles costumam se reunir. É muito comum hoje a gente fazer o que a gente chama de reuniões de rede, que são reuniões que envolvem todos os serviços que acompanham determinada família, seja da saúde, da educação, da assistência, do conselho tutelar, da vara da infância. E essa rede, normalmente, ela fecha um diagnóstico. E ela disse, ela já venceu naquele momento as possibilidades de acompanhamento, ela avalia se a criança ou adolescente estão sofrendo alguma situação de risco iminente, e elas encaminham, quando é possível, ali um relatório, um diagnóstico, para solicitar uma medida protetiva. Esse diagnóstico ele pode ser encaminhado para o Ministério Público, para a vara da infância, e ser pedido ali uma decisão a respeito do caso. Normalmente, o Ministério Público ele vai ler, ele vai estudar essa situação, ele vai despachar se ele acha pertinente a medida protetiva, isso vai para o juiz da infância, que vai deferir ou não a medida protetiva. E se isso acontecer, pode ser através de busca e apreensão. Então, vai ser levantado qual serviço do município tem uma vaga para aquela criança ou adolescente, e o oficial de justiça, muitas vezes acompanhado por apoio policial ou da guarda municipal, ele vai até a casa e ele busca, né, faz a busca da criança, do adolescente, do grupo de irmãos, e o encaminha para o serviço de acolhimento que está aguardando a chegada. Ah, mas pode ser que não dê tempo, pode ser que aconteça uma situação emergencial, né? E aí, o que a gente faz? Numa situação emergencial, quando essa rede percebe um agravamento que acontece naquele momento e precisa acionar, inclusive, a ajuda do Conselho Tutelar, ou em casos onde não havia o acompanhamento da rede e, de repente, o Conselho Tutelar recebe uma notificação, uma denúncia de algum caso grave, e o Conselho vai até o local, ou pede para que algum serviço vá até o local e confirma que é uma situação emergencial, não vai acontecer uma reunião de rede naquele momento. Então, vai acontecer um acolhimento emergencial do Conselho Tutelar, que retira a criança daquela situação de risco. Se o conselho não está naquele momento, ele normalmente é acionado pela delegacia, pela guarda municipal, pela polícia militar. Então, existe ali, né, uma conversa entre eles, e a criança, ela é imediatamente acolhida, ela vai para uma casa de acolhimento, para um serviço de acolhimento,
E o Ministério Público e a autoridade judiciária vai ser avisada posteriormente por se tratar de uma situação emergencial. Vamos supor um caso que aconteça de domingo, à noite, de uma criança perdida na rua, de uma criança que está sofrendo um espancamento, um abuso, e é preciso de um acolhimento emergencial. Então, quando é assim, o diagnóstico dessa situação, do que vai acontecer depois com a criança e o adolescente e a família dela, ele vai ser realizado com a criança já protegida no serviço de acolhimento. E essa criança ela pode ser levada, então, para uma casa de passagem, para um serviço de acolhimento familiar ou para um serviço de acolhimento institucional que tiver no município ali de referência de atendimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que se uma criança ela é acolhida, a gente tem que pensar que ela é acolhida em caráter excepcional e provisório. Então, não é mais como antigamente nas grandes instituições que as crianças ficavam lá morando durante 10 anos e que ninguém da instituição procurava a família dela e tentava entender o que estava acontecendo. Então, hoje, né, Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 101, acolhimento é medida excepcional e provisória. Artigo 34 do Estatuto, o atendimento no município que tiver, ele vai ser feito preferencialmente em serviços de acolhimento em família acolhedores. Quando não tiver, a criança vai para o acolhimento institucional. De qualquer forma, ela vai ser acolhida. O tempo de acolhimento, segundo o artigo 19, ele não deve ultrapassar os 18 meses. Então, é em cima disso que a gente trabalha nas equipes, os serviços de acolhimento. Nós vamos tentar resolver a situação da criança e do adolescente o mais rápido possível, no máximo em até 1 ano e meio. Ah, mas isso acontece? Nem sempre. Tem casos que com 4, 5, 6 meses a situação foi esclarecida e resolvida. Tem casos de 1 ano, tem casos de 1 ano e meio, tem casos que a criança está 2 ou 3 anos no serviço de acolhimento. Ai, mas o que aconteceu? Os trâmites legais, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, de qualquer forma, quando se coloca um tempo médio para acolhimento, é para os serviços entenderem que nenhuma criança pode ser esquecida no serviço de acolhimento. Quando foi feita a primeira pesquisa com serviços de acolhimento no Brasil, gente, acho que foi em 2003, 2004, tinham muitas crianças que não tinham nem processo nas varas da infância. Elas eram levadas para o abrigo, ali elas ficavam, e o juiz não sabia nem que a criança estava lá, muito menos a família. E a criança não, ficava no limbo, ela não ia para lugar nenhum, ela não voltava nem para a família dela, ela perdia a oportunidade de ter a família dela para adoção, e ela ficava no limbo. E limbo no serviço de acolhimento é extremamente prejudicial para o desenvolvimento da criança. Então, tudo isso vai mudando a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, quando uma criança chega no acolhimento, a primeira coisa que as equipes precisam fazer, tentar esgotar todas as tentativas de reintegração dessa criança e adolescente para a sua família de origem ou extensa. É a primeira coisa, porque é direito da criança dela viver com a família dela, desde que de forma protegida. Então, as tentativas do serviço começam aí. Campinas, ela tem uma rede grande até de serviços de acolhimento, porque nós temos mais de 1.200.000 habitantes, nós somos uma metrópole. Então, abrigos, não sei se vocês conhecem esse dado, ó, abrigos, Campinas tem 7, de 0 a 18 anos, casas-lares são 16 espalhadas pela cidade, casa-lar para adolescente, grávida ou com filhos pequenos, nós temos uma. Casa de passagem, uma. A maioria das crianças em Campinas, elas dão entrada primeiro numa casa de passagem. Serviço de acolhimento e família acolhedora, 2 serviços. República feminina para jovens de 18 a 21 anos, uma república feminina, uma república masculina. E são 29 serviços, né, unidades. Além disso, a gente tem um serviço de apadrinhamento afetivo funcionando no município e um abrigo para mulheres vítimas de violência de gênero com filhos, né? Com ou sem filhos, mas
os filhos podem permanecer. É um abrigo, ele é protegido, o endereço ele não é fornecido para ninguém, porque envolve uma questão de ameaça. Então, são mulheres e filhos que sofreram ameaça e vão para essa unidade. O abrigo, a gente pode dizer que hoje, há 30 anos, a partir do ECA, ele deve ser considerado um espaço de proteção para criança e para adolescente. Ele é provisório, porque tem ali um tempo, né, de permanência, e excepcional, enquanto as condições de vida das crianças e adolescentes ainda estiverem com ameaça de violação de direitos. Mas o serviço de acolhimento, ele pode oferecer espaço para a criança começar a refazer e elaborar as situações de trauma ou de violência que elas sofreram. Então, ele é um espaço muito importante naquele momento em que a criança e o adolescente se vê afastado do convívio com a família dela. Muitas crianças, elas chegam no serviço de acolhimento sem entender o que está acontecendo, elas chegam se sentindo culpadas, e elas falam isso para a gente. Eu acho que quando eu melhorar um pouquinho, eu vou poder voltar para casa, acho que a culpa foi minha. Elas sentem saudades da família, porque nem sempre tudo que acontecia na família era ruim, às vezes tem memórias e lembranças boas dos irmãos, do cachorrinho, da vizinha, que era boleira, da sua comunidade, né, das suas pessoas de referência, da sua escola, da sua unidade de saúde. E uma das tarefas do serviço de acolhimento é ajudar a criança a vivenciar e elaborar esse tempo, essas situações que ela está passando. O serviço ele tem que contar ali com coordenador, com equipe técnica, pelo menos assistente social, psicólogo. Serviços de acolhimento de Campinas tem pedagogo, com educadores ou cuidadores, ou família acolhedora, quando foi serviço de família acolhedora, funcionários de apoio, auxiliar de serviço, cozinheira, motorista, auxiliar administrativo. E a gente pode dizer que todos esses profissionais, eles trabalham no mesmo time. Todos eles precisam saber lidar, cuidar e criar vínculos com a criança que estiver lá no tempo que ela precisar. Esse abrigo, esse serviço, ele também precisa ter infraestrutura e espaços adequados de atendimento, né? Espera-se que o serviço de acolhimento ele se pareça com uma casa na comunidade, para que a criança não seja rotulada, não seja estigmatizada por estar morando num serviço de acolhimento. Bom, eu posso dizer que nesses 30 anos de ECA, muita coisa avançou, muita coisa. Mas a gente já está vivendo há alguns anos o que a gente chama de reordenamento dos serviços de acolhimento, que é um período que a gente tem para olhar o que ainda não mudou no país, nos municípios, e ir adequando de uma vez por todas os abrigos e os serviços de acolhimento do país. Então, hoje a gente vive esse processo ainda de reordenamento. Aqui eu vou passar rapidinho, né? Quais são os princípios que a gente trabalha quando estamos no serviço de acolhimento? Todo mundo que está lá vai entender que o afastamento da família e da criança é excepcional, é provisório. Quem trabalha no serviço vai buscar preservar e fortalecer os vínculos entre a família e a criança e a comunidade no começo do acolhimento. O serviço tem que garantir o acesso, o respeito à diversidade, a não discriminação, tem que oferecer atendimento personalizado e individualizado para cada criança e adolescente que estiver no serviço, garantia de liberdade de crença e religião. Isso é muito importante, porque antigamente muitos serviços de acolhimento, os antigos orfanatos, os antigos internatos, eles tinham muito o viés religioso. Isso, por muito tempo, foi bem prejudicial para as crianças e adolescentes que ali estavam. Bom, e a oferta, então, de tudo isso, né, é o que vai balizar
o trabalho do serviço de acolhimento. Vamos pensar primeiro na família da criança, porque lá no começo do acolhimento, a gente vai entender que a gente tem que esgotar as tentativas dessa criança poder voltar para a casa dela de forma protegida. A família, quando ela é atendida no serviço de acolhimento, ela vai ser informada que ela tem direito ao contraditório e ampla defesa. O que é isso? Ela pode questionar a medida protetiva que foi tomada, ela pode ser encaminhada para um advogado, para um defensor público que a defenda. Se ela acreditar que a medida foi equivocada, que não aconteceu violência, que não existe vulnerabilidade, e ela tem direito, está ali expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa família tem direito a se defender. A família, ela vai começar a ser atendida no serviço de acolhimento a partir da chegada da criança. Então, a criança e o adolescente foi acolhido, a equipe já tem que buscar iniciar a intervenção, isso tem que ser rápido. A gente não pode esperar a criança estar ali no acolhimento, dali a 1, 2 meses, eu procurar a família da criança, isso não existe mais. Então, a intervenção da equipe técnica, ela precisa ser rápida, ela começar assim que a criança foi acolhida. O serviço de acolhimento, ele vai receber uma guia de acolhimento, isso também está no Estatuto da Criança, e cópias de relatórios técnicos que a rede pode ter elaborado, pode ter feito um diagnóstico ser uma relação de confiança com a família para que ela possa reconhecer as suas dificuldades, porque família que não reconhece dificuldades, dificilmente é a família que vai conseguir superar a guarda dos seus filhos. Famílias que reconhecem, admitem os problemas, as dificuldades, as falhas, que buscam ajuda, fortalece e ela consegue reassumir os cuidados dos seus filhos. Mas você tem famílias com situações transgeracionais. São famílias que, por várias gerações, apresentam problemas de vulnerabilidade que não são superados. Vamos pensar numa questão da família dela lá no serviço de acolhimento. São contatos presenciais, hoje na pandemia pode ser contatos virtuais, são visitas presenciais, são encontros virtuais também, e são espaços onde, mediados pela equipe do serviço de acolhimento, a criança, o adolescente e sua família se encontram, e às vezes são espaços muito importantes para esclarecimentos, para retomada de vínculo, para entendimentos. É um espaço terapêutico mediados pela equipe do serviço de acolhimento. Então, isso é garantido em lei. As famílias, enquanto os filhos estiverem acolhidos, eles têm direito a visitar os seus filhos no serviço de acolhimento. É claro que se verificar uma revitimização da criança, uma situação muito grave, essa visita ela pode ser suspensa, inclusive pela própria autoridade judiciária, ou pedido pelo serviço de acolhimento para suspender esse contato, porque ele está sendo nocivo e prejudicial para a criança.
Mas devo dizer que no começo da medida protetiva, isso é mais raro de acontecer. E durante esse tempo também, o serviço e a rede envolvida no acompanhamento, ele tem que encaminhar relatórios para o judiciário. A gente chama de relatório informativo e relatório lá no final conclusivo, para a gente ir informando como está se dando o acompanhamento dessa família. Está evoluindo? Não está evoluindo? Foi necessário buscar outras pessoas da família extensa buscaram o serviço, demonstraram o desejo? E esses relatórios, eles são conversados com todo mundo, com as crianças, com os adolescentes, com as suas famílias. Tudo isso tem que ser muito claro do que está sendo colocado no relatório. Agora, com a criança e o adolescente, a gente precisa entender que o serviço, ele precisa tomar aquilo que eu já dizia lá atrás, né? Cuidados excepcionais nesse momento da vidinha deles, porque é um momento muito especial. Pode ser um momento de dor, né? Pode ser um momento de dúvida, como eu já falei. Então, o serviço de acolhimento, a primeira coisa, ele precisa ter uma atitude receptiva e acolhedora na chegada de cada criança e adolescente, né? E depois, durante todo o período de acolhimento, apresentar a casa, apresentar os funcionários da casa, apresentar as outras crianças, ter lá o espaço para a criança dormir, o seu armário, os seus objetos pessoais. Isso não existia antigamente. Isso existe hoje. É importante permitir e dar espaço para a criança expressar os seus sentimentos, os seus medos, oferecendo escuta, oferecendo aí um ambiente seguro para a criança ir lidando com o que ela está sentindo, e tratar o acolhido ali pelo nome, né? Tentando deixá-lo ali o mais confortável possível naquele local que vai passar a ser a moradia dele por um tempo. Conhecer a história da criança é extremamente importante para quem está trabalhando no serviço de acolhimento, e aos pouquinhos ir aprofundando essa história. A própria criança, ela vai confiando em alguns funcionários, ela identifica pessoas ali de confiança e ela pode começar a contar suas histórias e se sentir bem por estar contando. O serviço, ele precisa observar questões psicológicas, sociais, pedagógicas, médicas, de relacionamento, e fazer a inserção dessa criança nos diversos serviços da rede que ela precisa. O que é isso? A criança chegou e a equipe técnica percebe que ela tem um atraso pedagógico e cabe ao serviço de acolhimento iniciar a busca por profissionais que podem ajudar a criança a superar isso. Ele tem problemas de saúde, ele tem uma bronquiolite de repetição. Vamos buscar o tratamento adequado. Vamos buscar fazer uso adequado da medicação. Então, cabe ao serviço de acolhimento iniciar todos esses processos de acordo com as necessidades de cada criança. É claro que, muitas vezes, o serviço começa. E quem vai assumir essa criança depois vai continuar esse trabalho. Tem situações que são anteriores e que ao acolhimento que a criança traz da vivência anterior que ela teve. Tem situações que surgem durante o acolhimento e precisam também ser cuidadas. Tem outras situações que vão aparecer no decorrer da vida e que não estavam sendo cuidadas porque elas ainda não tinham aparecido. Mas, se a situação existe, ela precisa ser cuidada. E é um dos papéis assim, muito importantes do serviço. Bom, e uma outra coisa que o serviço precisa fazer é deixar sempre em dia o prontuário da criança e do adolescente com a história dela e da família dela, os relatórios, registros para essa criança de fotos, de álbuns com a história de vida dela.
esse prontuário ele vai ficar guardado no serviço de acolhimento por tempo indeterminado. E isso é importante, porque da mesma forma que na vara da infância e da juventude, lá na frente, o jovem, o adulto, ele pode ter acesso ao processo dele para levantar a história dele, o serviço de acolhimento ele também pode ter uma parte dessa história. E eu já atendi vários jovens, vários adolescentes que buscaram o serviço onde eu trabalhei para tentar se lembrar da história, para tentar colher nomes, para verificar se a gente tinha fotos, porque eles estavam muitas vezes em processos de tratamento psicológico e tinha uma indicação, né, de se retomar essa parte da história, ou tinha o desejo mesmo da pessoa de entender essa parte da vida. Então, sempre atendi no serviço, sempre apoiei no que fosse necessário a lembrança dessas histórias. Está terminando, tá, gente? Diante disso tudo, a gente pode encontrar famílias que vão conseguir, então, superar suas dificuldades, e as crianças vão poder ser reintegradas, que a gente chama reintegração familiar, seja para os pais ou para a família extensa. O serviço de acolhimento e a rede de serviço do território, onde, né, da região onde vai morar essa criança, esse adolescente, vão continuar acompanhando essa família por mais um tempo, para verificar se está tudo bem. Essa criança ou adolescente, em casos mais raros, mas que acontecem, elas podem não conseguir voltar para casa, serem destituídas, não conseguir adoção. Aí não é tão raro, né? Elas podem ter uma idade já que elas não consigam adoção e elas precisam ser transferidas de um abrigo, por exemplo, para uma casa-lar, que em Campinas é um serviço que tem uma expertise em preparar crianças mais velhas e adolescentes para ficarem lá até atingirem a maioridade. Crianças e adolescentes podem permanecer nesse serviço e só saírem na maioridade. Tem casos específicos em que ainda eles vão poder ter acesso a uma república, como eu contei, né? Campinas tem duas, uma para uma feminina e uma masculina, e lá eles podem permanecer até os 21 anos. Ou a criança não conseguindo reintegrar, ela pode ir para uma família substituta ou para uma família por adoção. Na impossibilidade, então, de uma criança ela reintegrar para a família dela, o que acontece? O serviço de acolhimento e a rede que acompanhava essa família, ela pode fazer um relatório conclusivo e ela pode sugerir nesse relatório que todas as tentativas se esgotaram e que a criança tem direito a ir para uma família por adoção. O Ministério Público, ele tem um prazo ali de até uns 15 dias, mais ou menos, para ingressar ou não com uma ação de destituição do poder familiar, está lá no artigo 101 do ECA. E a autoridade judiciária, né, o juiz, ele pode acatar essa abertura dessa ação, então abrir, né, a ação de destituição, e, por lei, o prazo para a conclusão desse procedimento, né, da ação de destituição do poder familiar, é de 120 dias, e acho que pode ser renovado igualmente por mais um período. Dentro da ação de destituição, a gente pode dizer que tem que se cumprir diversas etapas. O serviço de acolhimento e a rede continuam mandando relatórios informativos a respeito da família, da criança e do adolescente, mas os genitores eles vão ser citados, a audiência pode ser marcada com os genitores ou com algum outro membro da família, né, a presença chamada. A família que buscou advogado, defensor público, ele pode entrar nesse processo com petições, se defender, o juiz, então, e pedindo outras informações, até se decidir pela definição da ação de destituição do poder familiar.
Quando sai a destituição do poder familiar, aí a criança pode ser colocada em família por adoção. Mas, né, a gente ainda sabe que por um mês, depois que sai a destituição do poder familiar, esse processo ele está trânsito em julgado. Acho que a Márcia depois pode me esclarecer, mas acho que esse termo que se usa, né, é um prazo de um mês para que a família ela recorra em segunda instância, que é no Tribunal de Justiça, da decisão do juiz, né, da sua comarca. Se não houver, então, a família que recorra, depois de 30 dias da destituição do poder familiar, o processo, então, acabou, o trânsito em julgado, e normalmente a criança fica já disponível para colocação em família adotiva. Durante a ação de destituição, a criança ou adolescente ou grupo de irmãos permanece no serviço de acolhimento. Enquanto esse processo está em andamento, as visitas com a família de origem extensa podem continuar a ocorrer, porque é um processo que ainda está em julgamento, e essas visitas elas só são interrompidas com a sentença, né, da destituição do poder familiar. Portanto, o serviço de acolhimento e a rede vão ter que continuar acompanhando a família, orientando a família de origem extensa, e acompanhando esse trâmite legal que está em andamento, tá? Quando a criança, então, ela já está disponível para ir para uma família, então, por adoção, então a equipe interdisciplinar do judiciário vai, então, acessar o SNA, vai buscar por uma família, né, para aquela criança ou adolescente. Normalmente, pedem para o serviço de acolhimento um pouco mais do histórico sobre essa criança, um histórico mais atualizado, pedem fotos, vídeos, possibilitam videochamadas entre os técnicos e a criança. Ocorre aí a apresentação dessa criança e adolescente para a família, né, candidata à adoção, ou lá no espaço da vara da infância, ou no próprio espaço do serviço de acolhimento, o que a gente às vezes acha que é interessante, porque é um espaço conhecido da criança. Já que ela vai passar por mais uma mudança na vidinha dela, estar perto de pessoas que ela conhece, de um espaço que ela domina, que ela conhece, que ela transita, é interessante, às vezes, de se fazer. Aí começam os encontros de aproximação, podem ser encontros mais curtos, que vão ampliando, sempre mediados pelo atendimento da equipe da vara, em apoio, né, com o apoio da equipe do serviço de acolhimento. E aí, quando vai chegando o momento da criança e para a família, né, por adoção, sugere-se que ocorram rituais de despedida. Então, se ela está lá na casa lar, se ela está no abrigo, né, no acolhimento institucional, no serviço de família acolhedora, que ela possa se despedir da cozinheira, do motorista, dos amiguinhos do grupo dela, que ela possa se despedir da escola, porque esses rituais de despedida, se bem feitos, eles vão possibilitando que a criança entenda que não é uma ruptura, é uma despedida, né? É um tchau, é um até logo, e que outras coisas boas talvez virão ali pela frente, até porque as pessoas que participam desses rituais de despedida costumam mandar essas mensagens para as crianças do acolhimento, né? Que eles vão, tá sendo definida a vidinha deles, que agora eles vão ficar com a família para sempre, que eles vão ser muito felizes, que quando desce mata a saudade, mas que eles vão ser felizes. Então, quando você manda e você libera a criança para isso e você a tranquiliza, ela fica super bem com esses rituais de despedida. Outra questão, né, que se trabalha é a respeito à história e às referências que ela já tem construídas. Então, a criança ela tem uma história anterior, ela tem uma história no acolhimento, e ela vai ter outras histórias que ela vai construir, e tudo isso precisa seguir junto com ela, a gente acredita muito nisso, para que não haja mais rupturas, para que haja uma continuidade, né? Uma transição de experiências, e não mais momentos de ruptura.
Então, hoje, nos serviços de acolhimento, a gente fala muito em transição mesmo, a gente não fala nessa questão da ruptura mais, né? E aí a criança vai para uma família por adoção, vai viver novas adaptações, novas vinculações, vai estar ali com a sua família. O importante, né, é o acompanhamento da equipe do judiciário nesse período, que vocês sabem, a participação nos grupos de apoio. Então, são momentos extremamente importantes para o fortalecimento das experiências da família por adoção das crianças e dos adolescentes. E termino aqui, só dando assim, um panorama do que a gente vai entendendo de tudo isso no olhar da criança. A criança, quando ela se separa da família de origem ou da família extensa dela, inicialmente ela pode estar vivendo uma separação temporária, mas ela pode ter que viver um rompimento ali. Então, quando ela não pode reintegrar, quando ela não pode voltar para casa, esse rompimento, ele existe. E ele precisa ser cuidado. Às vezes ele vai ser cuidado no serviço de acolhimento, na família por adoção, de diversas formas, mas ele existiu. A criança, ela pode, lá no começo, trazer alguns sentimentos, né, de dor, de medo, de culpa, de dúvidas, que precisam ser cuidados. E eu falo que quando a gente olha e cuida, muitas dessas coisas a gente ultrapassa. No serviço de acolhimento, muitas coisas podem ser reparadas, novos vínculos afetivos, novas relações de apego vão ser construídas ali no serviço de acolhimento. E isso é importante para o desenvolvimento saudável da criança. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar em serviço de acolhimento, se dizia que era muito bom a criança ir para um abrigo, porque lá ela não se apegaria a ninguém, até que se decidisse o encaminhamento para a vida dela. Isso não é verdade, né? Lá do engano, ao contrário, para a criança se desenvolver bem, ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, ela precisa de cuidado. Então, ela precisa de adultos que, mesmo que temporariamente, se vinculem, ofereça colo, ofereça apoio, vínculo saudável, que a criança consiga entender que é possível confiar em adultos, que não vão ser todos os adultos que vão causar violência. E isso é muito importante de se começar a fazer no serviço de acolhimento. O serviço de acolhimento vai ajudar com as novas despedidas que vão acontecer, como eu falei, vão possibilitar os rituais de despedida, vão dizer, nós estaremos aqui, nós não vamos desaparecer, nós fizemos parte de um momento da sua vida, e quando você quiser, a gente continua aqui, mas vai ser feliz, né? Agora, vai resolver a tua vida e segue adiante, né? Então, o serviço de acolhimento, ele pode ajudar muito no processo de transição da criança para uma família por adoção, porque a criança ela pode ficar feliz por ver a sua vida resolvida, ela pode estar com bastante expectativa de uma família que vai cuidar dela e vai amá-la para sempre, mas lá no fundinho, muitas delas, em determinado momento desse processo, elas ficam inseguras, elas ficam com medo, elas regridem em alguns comportamentos, porque elas já vivenciaram um rompimento, elas estão num espaço de segurança que é o serviço de acolhimento, e aí o serviço precisa ajudá-las a entender que o futuro que ela tem ali pela frente é um futuro que também é de segurança. O serviço de acolhimento pode ser uma ponte, e uma ponte que se atravessa com tranquilidade. E quem vai assumir do lado de lá vai continuar o trabalho, né? Porque lá, por mais que você consiga reparar algumas situações aqui, outras vão surgir lá. Bom, e aí a criança, né? Quando ela resolve a vidinha dela, vamos pensar que ela conseguiu, né, uma família por adoção, e ela vai viver, então, essa transição, ela vai continuar reparando algumas situações que vão surgir, ela vai se adaptar e ela vai criar novos vínculos e novas relações de apego que a gente espera que sejam seguras para enfrentar o futuro que vem aí pela frente. Então, hoje, o pensamento que se tem
é para isso, né? Que todos nós, cada um no seu lugar, cada um no seu trabalho, mas todos olhando para o que é melhor e para o bem-estar, né? Para o melhor interesse da criança e do adolescente. Ok, pessoal? Encerro por aqui. Então, a gente agradece a Adriana esse momento inicial. Temos alguns minutinhos para algumas perguntas, então, se alguém quiser fazer, pode sinalizar. E enquanto vocês vão pensando, eu já quero fazer uma, Adriana. Como é que crianças e adolescentes acompanham essa fase toda, né? O que eles sabem, o que os profissionais lá do serviço de acolhimento, quer institucional ou familiar, vai conversando, o que eles sabem disso tudo? A gente procura trabalhar com a verdade. Claro que de acordo com a idade, com o desenvolvimento da criança, mas a gente trabalha com a verdade das histórias e tenta contar e ajudar a criança a entender a situação que ela viveu, que ela está vivendo e o futuro que vem pela frente. Muitas pessoas têm ainda a ideia de que a criança já sofreu bastante e que por isso ela poderia ser poupada e que ela vai esquecer um pouco as histórias e os traumas, os momentos difíceis, né, que ela passou. E a experiência foi mostrando para a gente que, ao contrário, quando você não lida com as histórias, elas vão por baixo do tapete, né? Elas ficam ali quietinhas, mas no momento elas vão precisar vir à tona e aparecer. Seja num comportamento, seja numa atitude diferente, seja numa questão emocional que se apresenta depois. E quando, desde pequeno, a gente vai contando, explicando, como eu falo, gente, dentro do que a criança consegue entender, dentro do que ela já está preparada para ouvir, mas falando a verdade para ela, isso vai ajudando ela a começar a elaborar as histórias dela. Tem crianças que vão elaborar, tem pessoas que vão elaborar isso a vida inteira. Não é à toa que com 40, 50 anos a gente atende telefone no serviço de acolhimento de pessoas que ainda querem entender o que aconteceu na vida. Isso não quer dizer que eles não gostam da família por adoção ou da família extensa para onde eles foram. Isso só quer dizer que ele quer entender a história dele, ele precisa entender uma parte da identidade dele que ficou lá para trás, né? Mas eu percebo que quanto mais a criança confia no cuidador, quanto mais ela tem abertura para ser ouvida e ela recebe a resposta suficiente, mais ela vai se acalmando com as histórias dela. Obrigada. Gente, alguém quer fazer pergunta? Pode, se alguém tiver de câmera fechada, quiser fazer pergunta, pode sinalizar, pode fazer aqui. Ah, sim, temos uma aqui por enquanto. Sempre que há crianças disponíveis para adoção, são aquelas que foram destituídas. Porém, quanto mais relatos, se depara com casos que ainda não houve a destituição. Então, queria entender melhor por que isso acontece. Posso Seria falar um nesse pouquinho? período de um... Sim, por favor. Posso falar um pouquinho aí, você me ajuda, né? Por favor. Tem várias da infância que só coloca uma criança ou adolescente ou grupos de irmãos para adoção depois do trânsito em julgado da destituição do poder familiar. Então, quando a criança está disponível, de fato, para uma família por adoção. Existem locais, comarcas, juízes, que avaliam casos excepcionais e que, na avaliação deles, aquela criança ou adolescente poderia já ser colocada numa família por adoção antes do término da ação de destituição. Para isso, é solicitado que a equipe interdisciplinar da vara, ao consultar uma família, ela também informe a família
para ver se essa família, de fato, quer assumir essa situação. É isso, né, Márcia? É isso. A juíza ou juiz daquela comarca já entendeu que a família de origem não tem condição de ficar com aquela criança e se responsabilizar por ela. Mas muitas vezes a Defensoria Pública tem uma orientação de que ela sempre deve recorrer. Às vezes a família nem apareceu lá interessada na criança, mas eles têm como princípio defender o seu cliente, que é a família. Então, eles entram com recurso. Entre a Defensoria entrar com recurso e o tribunal julgar, às vezes leva tempo e essa família nem apareceu, ou a situação que ela demonstra estar não qualifica essa possibilidade de retorno. Então, em situações assim, é possível que o juiz, a juíza, já entendendo que o tribunal não vai alterar a sua decisão, ele já determina a colocação. Isso que a Adriana falou é muito importante. A família, ao ser consultada, ela fica sabendo que há um recurso e ela pode dizer sim ou não. Né? Ela pode dizer, gente, eu não posso. Se você disser que é meu filho, eu não vou devolver. Então, eu não quero nem correr esse risco. E a gente, naturalmente, respeita isso. Agora, tem famílias que entendem que, olha, se o juiz, a juíza falou isso, é porque, de fato, não é possível, ainda que a própria defensoria tenha entrado com recurso. Então, é isso. Só nessas situações que já são, que tem um indicativo muito favorável à colocação e muito, nesse sentido, desfavorável a um retorno, porque nada indica essa possibilidade. Tá? Então, mas cada um, ao ser consultado, pense bem, avalie bem, e a sua decisão é totalmente respeitada. Adriana, tem uma outra questão aqui que é assim, se essa criança estiver não num acolhimento institucional, mas numa família acolhedora, como é que acontece essa aproximação? E quem é que faz esse momento de aproximação? Quem é que acompanha? Tá. Então, aí também vai depender muito de cada comarca e das equipes envolvidas, né? Eu vou falar de uma forma geral. Nesse momento, normalmente, o serviço de acolhimento e o judiciário, a dupla, por exemplo, lá do judiciário, né, assistente social, psicóloga, que vão acompanhar a colocação da criança, são elas que vão mediar os encontros da criança, vou usar criança, tá, gente, para facilitar, com a família candidata ali por adoção, né? A família que está habilitada, pretendente, né? Acho que é esse o termo que vocês usam. Em muitos casos, a gente vai avaliando, eu vou falar de quem está do lado do serviço de acolhimento, da experiência que eu vou acumulando nesses 20 anos. Em muitos casos, a gente vai avaliando que seria possível das famílias, a família pretendente e a família acolhedora, junto com as duas equipes, do judiciário e do serviço de acolhimento, se encontrarem em determinado momento. Isso é avaliado caso a caso. Mas a gente avalia que quando isso acontece, tem sido benéfico para todo mundo, né? Principalmente para a criança e para o adolescente. Porque a família que está cuidando, ela já pode detalhar a rotina, os cuidados, o que essa criança gosta, o que ela não gosta, né? E podem se trocar assim, diversas informações para facilitar a nova rotina que vai se estabelecer depois, para facilitar a se passar a ponte, né? A gente fazer a transição da criança para a família por adoção. Já, então, vivenciei experiências assim, bem exitosas nesse sentido, porque eu acho que a família por adoção, ela sente que aí ela já obteve as informações dela em loco, então ela não precisou perguntar para a técnica da vara, para a técnica do serviço de acolhimento, ela já perguntou para quem cuida, né? E ela vai levantando uma porção de informação.
A família acolhedora, ela conhece, naquele momento ali no serviço, a família por adoção. E aí, quando ela vai para casa com a criança nesse momento, ela já vai falar, já vai preparando a criança de uma forma mais concreta, né? A sua mamãe, o seu papai, que a gente conheceu lá no serviço, que estão te desejando, te aguardando. É fulano de tal, é ciclano. Conheci, pode ir com tranquilidade, você vai ser feliz, está todo mundo desejando isso. Então, eu acho que dá mais elementos também para a família acolhedora preparar melhor a criança para a saída dela. Eu acho que diminui fantasias dos dois lados, da família por adoção, de que família é essa temporária que cuida, e da família acolhedora. Será que essa criança vai ficar bem com a outra família? E para a criança, no meio disso tudo, ela consegue fazer a transição com mais tranquilidade, porque ela entende uma passagem. Então, se essa família cuidava de mim e disse que essa outra, que ela conheceu rapidinho lá, mas vai cuidar bem de mim, eu confio que isso vai acontecer. E eu vou com mais segurança. E a gente vai percebendo que crianças bem pequenas, por exemplo, se porventura chamavam a família acolhedora de pai ou mãe, às vezes eles chamam, tem outras crianças na casa, então eles vão chamar pai acolhedor, mãe acolhedora, pai e mãe. Quando eles conhecem a família por adoção e começam as aproximações, eles inclusive param de chamar os acolhedores por pai e mãe, começam a naturalmente chamar pelo nome, ou transformar em tia ou em vó afetivo, e começa já a nomear o futuro papai e a futura mamãe, né? Para onde eles vão. Então, os municípios que conseguem olhar caso a caso, olhar principalmente para os benefícios da criança e das famílias envolvidas, eu acredito que têm sido experiências boas. O que venha o futuro, gente, porque outras pessoas podem perguntar, tá, mas aí a gente se conhece, vai querer manter contato? O futuro, cada um vai construir da melhor forma possível. Eu avalio que quando uma criança ela vai para a família por adoção, inicialmente, ela tem que viver uma adaptação nova, ela tem que se vincular. Então, ela precisa mergulhar nessa nova família. Ela não precisa ficar mantendo contatos estreitos com o serviço de acolhimento, com a família acolhedora, com o abrigo, né? Mas, se ela quiser perguntar alguma coisa, se ela quiser ver uma foto, se ela quiser dar uma passadinha dali a 20 dias, lá na frente do lugar, para ter certeza de que o lugar está lá, que as pessoas continuam trabalhando lá, isso só vai mostrar para ela que ninguém sumiu, que não houve rompimento, que não houve mudança drástica, né? E que ela só está vivendo a nova e futura família para sempre, que é o que a gente sempre fala, né? Então, eu sou uma profissional que, com esses anos todos, eu já escutei tantas crianças pequenas falando coisas tão importantes, que eu tenho visto que quando as famílias estão abertas e elas olham de fato para as crianças, tudo acontece de uma forma muito espontânea, muito natural, e que é bem interessante para todo mundo. Posso contar rapidinho só? Eu sei que já está dando horário, uma experiência que eu vivi. Nesse último ano, a gente não pôde fazer a festinha de Natal lá no nosso serviço de acolhimento, né? Por conta da pandemia. Mas a gente fez um drive-thru para que as crianças pudessem passar com suas famílias para buscar os presentinhos. Quem vai? As crianças acolhidas com as famílias acolhedoras, as crianças as famílias por adoção, as crianças que estão em família extensa, as crianças que reintegraram para os pais, os nossos jovens adultos que passaram pelo serviço, que já são pais e que querem participar. E uma mãe por adoção, ela veio contar para mim que durante o trajeto, o menino dela chegou e perguntou para ela, não vai ter festa, então, esse ano? A gente só vai lá um pouquinho? Só vai lá um pouquinho. Nossa, né, mãe? Mas como é longe da nossa casa até lá, né? Você fez todo esse caminho para conseguir me pegar e me encontrar? E ela disse, sim, eu sentei naquela varanda que a gente senta toda festa, estava chovendo naquele dia,
E a vovó e o vovô que cuidavam de você estavam lá para te entregar para mim, para o seu pai. E é naquela varanda que a gente te encontrou pela primeira vez e que a gente foi te buscar. E aí ele falou para ela, bom, então, assim, todo ano a gente faz de novo esse percurso, né? Não usou percurso, a gente faz esse caminho, né? Para você me contar essa história. E ela falou, faço, né? E é uma família que adotou o garotinho quando ele tinha 7 meses. Ele está com 4 anos. E eles vão, naturalmente, em todas as nossas festinhas, e ela aproveita para ir contando para ele as partes da história dele, né? Que ele consegue entender. E para ele é maravilhoso ele poder 2 vezes por ano estar lá e reviver essa história com a mãe dele. Tá? Então, é aí que eu falo, quando a gente olha para a criança e quando a gente se sente seguro e tranquilo do papel que a gente tem, nada de ruim vai acontecer, né? As experiências podem ser boas. E aí eu vou parar de falar, Márcia, senão daqui a pouco você... Tá, e assim, gente, tem outras perguntas, mas acho que são perguntas que a gente pode lidar depois, não precisamos necessariamente da Adriana, então agradecer muito, Adriana, por ter vindo falar conosco hoje, por estar aqui nas nossas casas, né? Quando a gente voltar a se encontrar presencialmente, a gente pode repetir o convite para que você esteja mais próxima de todo mundo. A gente agradece muito. Pessoal, boa noite. Quem fez essas perguntas, eu sugiro que, como são coisas que a gente pode se alongar um pouquinho e conversar mais, voltem a tratar desse assunto nos nossos próximos encontros, tá bom? Muito obrigada por todos estarem conosco e obrigada, Adriana, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Espero ter viu? contribuído, gente. Com Tchau, certeza. viu? Obrigada. Até mais, Tchau. gente.